Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o deputado federal, Coronel Assis. Muito bem-vindo ao Conexão Poder. Obrigado, Márcia, obrigado, Karine. Para mim é uma grande honra sempre estar aqui falando um pouco aí do nosso trabalho parlamentar lá no Congresso Nacional, né? Nossa atividade política aqui no estado do Mato Grosso. Muito bom. Coronel, vamos começar aí por essa sua proposta na Câmara, que o senhor tem colocado agora recentemente, que é para enrijecer a aplicação das penas conforme a realidade de cada estado. Exato. Como é que é isso? O que mudaria? Na verdade, a proposta ela não é minha. A proposta de lei ela é do Lucas Redecker, que é um deputado estadual lá do Paraná. Mas o senhor fez E eu sou o relator da proposta. E aí, como relator, ele tem toda uma liberdade, né, para acatar sugestões e promover modificações no projeto de lei através de um substitutivo. Nós apresentamos um substitutivo nesse projeto de lei em que, com certeza, eu acho que vai de encontro ao que o brasileiro hoje anseia, que é o quê? Segurança pública e combater a impunidade, né? Hoje, infelizmente, segurança pública, se não é um dos maiores problemas enfrentados pelo brasileiro hoje, é o maior problema, né? E esse projeto ele tem como base justamente entregar aos estados a possibilidade de alterar certos pontos, né, da legislação penal no sentido de endurecer e enrijecer ainda mais as penas. É um projeto muito bom, né, um projeto que acho que vem de encontro aí ao que vários governadores falam, né? Mauro Mendes já falou isso, na reunião que teve lá da apresentação da PEC pelo presidente Lula aos governadores, alguns representantes de poderes lá, o governador Cláudio Castro lá do Rio de Janeiro falou isso também, porque, pessoal, imagine você, tratar a segurança pública de forma unilateral é um grande erro, né? Mesmo porque você tem uma característica de segurança pública aqui no sul do Brasil e uma lá no norte do país, né? Outra lá no nordeste, uma aqui no centro-oeste, né? Se nós pegarmos os estados do centro-oeste, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, cada um vive uma realidade, tanto é que cada um tem um índice diferente de controle de índices criminais. Então, mas, por exemplo, o que poderia ser alterado, digamos, no estado de Mato Grosso? Por exemplo, se o estado de Mato Grosso assim, no caso, o executivo do Mato Grosso entender que precisa, por exemplo, aumentar a pena mínima do homicídio simples, ela pode sair de 6 anos e ir para 8 anos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil só inicia no regime fechado quem é condenado acima de 8 anos. Né? Então, se o cara matar alguém e for condenado a 7 anos, 11 meses e 29 dias, ele já inicia no semiaberto. Né? Então isso é um convite à impunidade. Né? Então se o governo aqui se entender dessa forma, ele pode mandar um projeto para a Assembleia Legislativa e lá vai ser pautado, vai ser votado e vai ser modificado esse item. Ele aumenta a pena. Ele pode aumentar a pena máxima, não excedendo, né, o que já temos aí de pena máxima no Brasil, que é a Lei de Crimes Hediondos. E é um projeto muito interessante. Por quê, meus amigos? Porque ele vai dar essa autonomia a quem paga a conta. Quem paga a conta do sistema penitenciário de justiça criminal dentro dos estados? Os governadores, os estados. Então, para que um governo ou um estado vá mexer numa situação dessa, ele vai ter esse criminoso por mais tempo dentro da cadeia. Isso gera ônus. E gerando ônus, essa mensagem tem que sair do executivo. Né? Então isso evita também de que nós não tenhamos aí iniciativas legislativas outras que muitas das vezes não trazem muita contribuição nesse específico tema. Né? E assim, uma das de avanços que eu acho que eu entendo dentro desse projeto de lei é justamente essa possibilidade de nós podermos modular a questão de combate ao crime regionalmente. Né? Isso é importantíssimo. E esse mesmo projeto de lei, ele proíbe que os estados criem novas tipificações. Por exemplo, o estado da federação vai criar o formigocídio, né? Não vai poder fazer isso porque essa competência ela fica privativa ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado da República. Né? Então é um projeto muito bom, um projeto inteligente, é um projeto que eu acredito que vai de encontro ao que nós precisamos hoje no país, né? Muito mais do que talvez, né, um órgão central ditando aqui o que vai ser, né, a segurança pública no país. Nós teremos aí, né, os estados que vão com certeza aí se organizarem no sentido de tornar as suas legislações mais duras. Isso teria também como abrir aí nesse leque uma questão referente a facções? Assim, a penalidade ser uma penalização mais rígida de alguma forma? Na verdade, o que acontece?
você poderia colocar ali uma classificação numa qualificadora, né, numa qualificadora ali, colocando que se a pessoa for comprovada que ela é membro de facção criminosa, né, ela vai ter aí a sua pena aumentada, ela vai ter aí, digamos assim, uma possibilidade de enrijecimento para acessar os benefícios que o apenado tem. Essa mesma legislação, ela proíbe, por exemplo, acabar com os benefícios. Por exemplo, progressão de pena vai continuar, mas dá o poder aos estados para tornar as regras para que o criminoso acesse a progressão um pouco mais rigorosas, um pouco mais, vamos dizer assim. Fácil, não né? tão fácil. Você entrou e já cara, tá no não sei se vocês acompanharam agora esses dias atrás, foram pessoas que foram condenadas 3 ou 4 pessoas envolvidas em facção, que foram 239 anos de cadeia, né? Foi noticiado até aqui pelo repórter MT. E, poxa, mas a gente sabe que ninguém fica 239 anos. Por quê? Porque as penas são consolidadas para 40 anos. Né? E a pessoa vai cumprir 1/3 de 40 e vai acessar o regime semiaberto. Agora, um crime desse tipo, né? Porque é um crime hediondo, cruel, né? Que impactou gigantemente a sociedade mato-grossense, tanto é que a pena foi altíssima. Você acha justo a pessoa com 13 anos, 12 anos, 9 anos, porque leu o livro, trabalhou e estudou na cadeia, sair para o semiaberto? Eu acho que não. Né? A sociedade tem certeza que não concorda com isso. Né? Então, nesse caso, poderia ali colocar uma regra que, para esse tipo de crime, a pessoa só ia acessar a sua progressão, sei lá, com 70%, 80%, 85% da sua pena cumprida. Então, é um bom projeto, eu acho que vem de encontro com o que nós precisamos. Né? Então, hoje, qual que é a situação desse projeto? Ele foi pedido vistas, né, porque na verdade é um projeto de 2019, né, então quando a Carol Detone, que é a presidente da CCJ, né, nos chamou e nos fez essa propositura para que nós pudéssemos entrar e pegar essa relatoria, nós conseguimos formar ali toda uma conjuntura para poder pautar, para poder inverter a pauta, para que a gente pudesse discutir esse projeto. Então, na discussão, nós lemos o relatório, né, enfrentamos ali todos os requerimentos de obstrução e tudo mais que a esquerda promoveu, que é regimental. Né? A gente entende que é isso mesmo, né? Eles têm que fazer, a gente tem que vencer isso no voto. E conseguimos vencer, e quando ia para o voto, a votação do mérito, eles pediram vistas, né? E nós vamos ficar aí 2 sessões com o projeto suspenso. E aí depois ele volta para a pauta de novo e a gente vai ter que promover toda essa articulação política para tentar pautar, inverter essa pauta e botar para votar. E botando para votar, eu tenho certeza que na CCJ a gente ganha. Deputado, aproveitando que a gente falou sobre essa questão de impunidade, né, desses crimes horrendos que vem acontecendo, nós vimos recentemente um posicionamento seu, inclusive nas redes sociais, bastante polêmico, que era o senhor cobrando a perícia nos celulares dos criminosos que haviam ameaçado de morte o dono de um site, inclusive aqui de Cuiabá. E que logo que eles foram, só relembrando um pouquinho o caso, eles foram presos em um dia, praticamente no dia seguinte eles já estavam soltos, mesmo tendo sido comprovado que eles ameaçaram o dono do site de morte, né? O que o senhor acha sobre isso? Qual que é a sua avaliação sobre essa situação, até relembrando o seu posicionamento? Claro, eu acho assim que, na verdade, eu não acredito que seja polêmico, mas nós somos eleitos pelo povo para falar e externar o que o povo sente. Né? Eu tenho certeza que a sociedade e o povo mato-grossense ficou muito revoltado com esse tipo de situação. Né? Até quando nós vamos aguentar esse prende e solta? A polícia prende, a justiça solta. Né? Ah, mas não tem como prender. Peraí, meu amigo, tem sim. Né? Inclusive, vocês não fazem nada. Estamos fazendo. Né? Nós conseguimos um requerimento de urgência justamente para a gente poder dar um refreamento nessa questão da audiência de custódia, que eu acho um grande absurdo. Né? Nasceu como a possibilidade de se pegar o criminoso e colocar na frente de um magistrado para que a gente pudesse dar uma celeridade na questão da justiça, do atendimento ao judiciário. Bacana, ótimo, mas virou um solta-bandido. Né? Só para vocês terem uma ideia, já são, desde o início, mais de 600 mil pessoas, criminosos, que foram presas e que foram soltas da audiência de custódia. Nós tivemos aí o ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, comemorando isso. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Então, assim,
nós conseguimos um requerimento de urgência justamente para pessoas que são reincidentes, né, pessoas que são presas por crime hediondo, elas não terão condição de sair na audiência de custódia, não poderão ser soltas, né? Elas vão correr atrás de outros remédios jurídicos, habeas corpus, sei lá, alguma coisa assim, né, em termos jurídicos, mas na audiência de custódia não, né? Eu tenho certeza que desses 4 criminosos que foram presos aí pela polícia de uma forma brilhante, né? E volto mais uma vez, parabéns às polícias, porque se não fosse as polícias o último anteparo entre a criminalidade e a sociedade, nós já estaríamos aí realmente arrebentados e à mercê do crime. E os policiais prenderam esses caras e apresentaram na delegacia e eles, né, foram apreendidos os seus celulares. Dentre esses, eu tenho certeza que dentre essas pessoas que estavam ali, algum ou outro era reincidente. Eu sei que um era policial submetido a um processo demissório, né? Então já existia ali uma capivara ali que com certeza daria talvez subsídios para que o magistrado segurasse essas pessoas presas. Mas graças a Deus conseguiram pegar o celular, né? E a gente sabe que celular, às vezes, né, acaba revelando um monte de coisas aí. Então a gente torce, né, e vamos continuar fazendo essa cobrança da Secretaria de Segurança Pública lá, através da nossa Polícia Investigativa, que é a Polícia Judiciária Civil, e através da nossa Polícia Técnica, para que se esclareça. Com certeza ali deve ter alguma coisa aí para poder chegar no mandante, né? A gente não pode deixar que Cuiabá se torne isso, né? Uma terra de pistoleiro, onde o nego vem, mata outro, ameaça outro. Pô, peraí, não dá, né? Aí fica ruim, né? Todo dia são várias histórias como essa que a gente repercute aqui, né? Isso é um absurdo. E aí, na sua avaliação, então, o sistema de justiça está falho porque desmerece o trabalho dos policiais? Extremamente. O sistema de justiça criminal brasileiro hoje, ele está muito falho, ele se depreciou com o tempo, né? Eu gosto de fazer aquele exercíciozinho, né? A Karine é mais nova do que a gente, do que eu, né? Não posso, que são duas mulheres jovens e bonitas aqui nos entrevistando, né? Mas é mais jovem do que eu, mas se eu faço o exercício, você pergunta às pessoas, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 60 anos. Volta 30 anos no passado e faz um 360 para você ver se você tinha a percepção de impunidade e a percepção do avanço criminal que as organizações criminosas hoje têm no Brasil. O cara fala, não tinha, claro que não tinha. Mas o que aconteceu? Infelizmente, né, durante toda essa trajetória do tempo aí, né, muitas decisões, muitos entendimentos, muitas jurisprudências do próprio direito, que hoje é vigente, ele foi criando essa sensação de impunidade, onde as pessoas vivem hoje um direito plenamente garantista, né, e a sociedade fica à mercê disso. Né? Então, realmente, eu acho que o sistema de justiça criminal ele precisa, né, ser reformulado e só vai acontecer se os 3 poderes se empenharem para isso. Né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Porque não pode, né, a gente cada um fazer a sua parte de forma isolada e um faz uma parte, fala que o outro que pega essa parte, alguém entra lá na justiça, por exemplo, questão das saidinhas, né? Foi proibido saidinha, mas já entraram na justiça falando que não, que isso é só para quem vai ser preso, não para quem está preso. Peraí, meu amigo, a sociedade não quer isso, né? A sociedade quer se sentir segura, ela não quer viver à margem do criminoso. Hoje mesmo eu recebi, né, uma mensagem aqui falando que organizações criminosas, né, que atuam aqui na Baixada Cuiabana estão entrando no ramo da água mineral. Né? Então nós vamos formular isso aqui, porque é uma situação anônima, né? Não acho que a pessoa fica com medo. Eu recebi essa mensagem aqui na internet. Isso acontece no Rio de Janeiro. Exato. Isso acontece no Rio de Janeiro, né? Gás também, exato, né? Gás também. Então, assim, se as organizações criminosas estão caminhando para isso, né, eu tenho plena convicção que nós vamos repassar isso lá para os nossos órgãos competentes, para a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Investigativa nossa vai para cima e vai conseguir desvendar esse tipo de situação, porque aqui não pode, né? Nós estamos vivendo ainda o domínio do Estado aqui no Mato Grosso. Porque senão ocorre aí um avanço desregrado do Estado paralelo. Exato, né? Nós temos que justamente verificar todas as situações, né, para ver se realmente procede, e se proceder tem que ter uma investigação séria para ir para cima disso aí. Mas não tenha dúvida, né, o sistema de justiça criminal brasileiro hoje se encontra muito deficitário e precisa ser reformulado, porque senão só fomenta a impunidade. Ninguém aguenta prende e solta, ninguém aguenta mais isso. Deputado, aproveitando que o senhor está falando sobre essa questão da água, a gente até acompanhou essa semana, né, Karine, declarações do Abílio,
a respeito de... E não é só Abílio, né? A gente tem acompanhado outros políticos também. O Ranalli também tem falado sobre eleição aí de vereadores ou de parlamentares em geral, tirando de Cuiabá, em geral, no âmbito em geral nacional, né? O senhor tem visto essa entrada de parlamentares, digamos assim, eleitos que financiados foram financiados pelo crime organizado? Na verdade, esse tipo de situação, meus amigos, é uma situação muito oculta, né? Ela carece de investigação. Mas vocês percebem de alguma forma? O que nós temos de concreto disso, né? As investigações que foram feitas até agora, né? A Polícia de São Paulo, que apresentou um relatório mostrando isso, né? Houve uma operação onde lá a organização do PCC tinha até uma grande quantidade de dinheiro que serviu para isso, e nós esperamos desdobramentos. A gente quer que isso seja esclarecido. Agora, claro que o que acontece lá, com certeza, pode ter reflexo aqui, mas a gente precisa de investigação, precisa que vão a fundo disso, né? Eu sou muito pragmático, né? Eu falo, qual que é o grande problema? O problema é esse, então nós temos que combater esse. Nós não podemos estar querendo abrir demais para depois, porque tudo que você prioriza muito, você acaba não tendo nada de prioridade. Então, se essa é a prioridade, então acho que nossos esforços de segurança pública têm que caminhar para isso também, né? Agora, como eu disse, o que tem de concreto são essas investigações, são essa operação que aconteceu lá em São Paulo e que, com certeza, isso traz uma preocupação gigantesca para o Estado brasileiro. Porque a partir do momento que o crime se entrar dentro do Estado em si, cara, realmente aí nós já não temos para onde ir mais, né? Não é à toa que a gente deu 2 casos bastante famosos, né? Exato, tanto em Várzea Grande quanto aqui em Cuiabá, de parlamentares, de vereadores que a polícia estava investigando ali, que tinha envolvimento com um crime organizado. Só aproveitando, Márcia, a gente comentou aqui da questão do Abílio, que ele bateu bastante nessa tecla, principalmente depois que ele foi eleito. Queria puxar um pouquinho sobre esse resultado das eleições aqui em Cuiabá, deputado, e saber também como é que vai ser o posicionamento da bancada mato-grossense para essa gestão do Abílio aqui em Cuiabá. Como que vai ser esse apoio? O que vocês esperam? Eu assim, acredito que a bancada mato-grossense, né, em sua grande maioria, tem sim muita vontade de poder estar ajudando a administração do Abílio. Né? Eu falo por mim, né? Eu quero ser um grande parceiro de Abílio, né? Mesmo porque, né, sou cuiabano de nascença, mas sou varzagrandense ali, porque todos os varzagrandenses nasciam aqui na década de 70, né? E assim, eu tenho muito compromisso com a cidade de Cuiabá também, né? Fui muito bem votado aqui, mesmo sendo um outsider da política, né, na candidatura. E acho que o Abílio está muito preocupado em fazer uma boa gestão, em formar uma boa equipe, né? E nós estaremos, na medida do possível, quando procurado, prontos para poder ajudar. O senhor acha que ele pode ter uma certa dificuldade em resolver as questões, em fazer negócios com relação a Brasília por ele ser anti-PT? Não, acredito que não. Acredito que nós temos representantes públicos lá, que são pessoas que entendem que o bem maior é o povo, o cidadão brasileiro, e se lá em Brasília a pessoa estiver pensando isso, realmente está no lugar errado, né? Se você governar para os seus, amigo, então não seja candidato, né? Eleição é uma coisa, governar é outra, né? Então a gente vai estar trabalhando e também fiscalizando esse tipo de ação. Se acontecer, nós seremos o primeiro a levantar a voz contra a administração do governo federal no intuito se houver algum boicote para Cuiabá. Isso não existe, não pode acontecer. Tinha alguma resistência para essa gestão de agora, de encaminhar emendas para Cuiabá? Não. Por medo da aplicação, por receio da aplicação? Eu acredito que não, mas assim, os parlamentares, eles têm assim uma meta, uma linha de prioridades dos seus recursos parlamentares, não são grande coisa, né? E nós temos, só no Mato Grosso, por exemplo, 142 municípios. E tem pessoas que foram votadas aí em todos esses municípios. Tem pessoas que têm uma base mais forte em determinado município. Então acaba tendo ali uma metodologia de poder estar colocando recurso em Cuiabá, Várzea Grande, outras cidades, né? Isso aí é de cada parlamentar, dentro da sua estratégia política. Aproveitando que a gente estava falando do PT, qual que é a avaliação que o senhor fez dessa eleição? Porque aqui em Cuiabá a gente não teve nenhum vereador eleito do PT. Em Mato Grosso também não tivemos prefeito eleito do PT. Qual que é a sua avaliação aí sobre isso? Pro conservadorismo, para a direita brasileira, eu acredito que foi uma avaliação excelente, muito bom, né? Porque mostra que o mato-grossense
ele tem suas convicções, né? E um dado mais importante, desde a redemocratização, Cuiabá nunca elegeu um prefeito alinhado com a esquerda brasileira, né? Então isso mostra que nós temos um posicionamento majoritário no nosso estado, né? Lógico que tem pessoas que simpatizam, né, com o pensamento lá dos progressistas, e isso é natural, né? Seria ruim se não tivesse, né? Mas mostra que a hegemonia dentro do Mato Grosso ainda é o pensamento conservador, né? E nós ficamos aí atentos, não só aqui no nosso estado, mas em outros estados da federação também, que eu acredito que foi um avanço, né, para o pessoal que pensa lá em 2026 em poder aí retomar as rédeas do nosso país. E já que a gente está falando de eleições, vamos falar também sobre esse resultado que nós tivemos aí nos Estados Unidos, a vitória do republicano Donald Trump, né, que muitos já se posicionaram, inclusive o Abílio já comentou sobre essa vitória, dizendo que é muito positiva para a direita brasileira. Inclusive é esse que é o nosso, a gente vai puxar por esse lado. Deputado, o que significa essa eleição, essa vitória do Trump nos Estados Unidos para a direita aqui no Brasil? Olha, eu acredito que tem um significado sim, porque a gente sabe que, né, os Estados Unidos, primeiro, é um grande parceiro comercial brasileiro, né? Isso aí é normal, né? A gente sabe que acaba, né, o posicionamento do presidente americano tendo aí, né, reflexo em vários outros países, como o Brasil tem uma economia também que é muito baseada na questão do dólar americano também, isso vai ter uma influência, mas eu entendo que para nós vai ser muito bom, né? Eu acho que nós temos oportunidades aí de trabalhar a questão, né, de reavivar esse pensamento conservador. Donald Trump hoje, né, né, um dos principais líderes aí desse movimento no mundo, né? Então isso tem um caráter simbólico para que as pessoas possam aí ter também ânimo de buscar, de trabalhar dentro dessa linha, né? Eu acredito que foi um grande ganho e assim uma característica diferente, viu, pessoal? Nos Estados Unidos, geralmente os presidentes ganhavam com os delegados, mas às vezes perdiam com o total dos votos, né, das pessoas, né, dos eleitores. E neste caso, o Trump ganhou nas duas frentes, né, ganhou com o voto das pessoas e ganhou do voto dos delegados, mostrando que o americano também buscou essa virada de chave, né, do lado do Biden, agora para os conservadores, que é o Trump. O senhor acha que essa vitória pode dar uma força para a possível candidatura do Bolsonaro em 2026? Eu torço muito, né? E quero que o candidato da direita em 2026 seja Jair Messias Bolsonaro, né? Muitas pessoas me perguntam, mas por quê? Eu falei, rapaz, nós temos um presidente que foi, né, condenado em 3 instâncias por crime de corrupção e foi colocado para uma eleição, né? Bolsonaro, até agora que eu saiba, a única coisa que pesa contra ele é a situação da conversa com, né, os embaixadores, que aí foi feito o processo e ele ficou inelegível, né? E lógico, meus amigos, é uma questão de clareza, né? Nós temos aí, já fechando o 2º ano do governo Lula. Quem aqui imagina que eles não passaram uma lupa, um scanner, uma tomografia, uma ressonância em todo o governo Jair Bolsonaro, né? Se tivesse ali desviado, roubado R$100, R$200, acho que o Bolsonaro já estaria na cadeia, né? Então, assim, eu faço votos, né, para que ele consiga, né, se viabilizar, né, em 2026. É o meu candidato, né, mas em não sendo o Bolsonaro, eu acredito que teremos também personalidades, nomes aí que vão representar essa frente aí, e nós teremos aí condição de fazer frente aos progressistas aí em 2026. Deputado, para a gente concluir aqui, o senhor que está ali em Brasília, naquele fervo político, qual que é a sua avaliação com relação ao poder que a esquerda tem tido? Esse poder tem diminuído? Esse poder tem se mantido? Esse poder tem aumentado? Olha, na verdade, qual a avaliação? A avaliação eu não digo nem de poder, mas influência, né? Influência, tudo vai passar pelo governo, né? Como eu disse, nós estamos fechando o 2º ano do governo Lula, né? E se nós pegarmos aí sem paixões,
né, sem questões aí de direita, esquerda, ideologia, e pegarmos a economia, por exemplo, a economia vai mal, né? Porque se você for no mercado hoje comprar, vamos dizer assim, qualquer gênero alimentício, aumentou. Carne, aumentou, né? Se a gente pegar o gás de cozinha, aumentou, né? Então, realmente, eu não consigo enxergar que economicamente a gente está avançando, muito pelo contrário, né? E assim, o modo de como eles pensam, a gerência de um Estado é justamente muito danosa ao cidadão, né? Porque você quer taxar, e não é por aí. Nós temos estudos que dizem que a partir do momento que você taxa muito o povo, você acaba diminuindo a sua arrecadação por causa da inadimplência, por falta não tem como pagar, né? Quem pode empreender vai falar, não vou empreender porque eu vou pagar um monte de imposto, então isso não vai gerar dinheiro. Então, assim, é uma conta meio ruim, né? Mas é o perfil deles. Então isso vai mal. Se a gente pegar a política de segurança pública, também vai mal, né? Nós temos aí, né, iniciativas que nos deixam até de orelha em pé, como essa PEC da segurança pública aí, né? Se a gente pegar outros ramos do governo, também não está bom, né? Então eu acho que isso tudo influencia justamente na influência que a esquerda tem no país. E a prova foi agora as eleições municipais. Né? Se eles estivessem muito bem, obrigado, com certeza teriam mais prefeituras, mais vereadores e mais representantes. Acho que não teve uma capital, né? Que foi Fortaleza, que ganharam do André Fernandes assim, raspando, porque o André fez uma campanha gigantesca, uma campanha muito bonita e com certeza merecia aí ter chegado na vitória. Mas na democracia é isso, perdeu no voto, vamos pra frente, né? O senhor foi um dos deputados que assinou o pedido de impeachment agora recente contra o presidente Lula, né? Qual que é o apontamento? São tantos então, por isso que eu falei, esse último recente agora, qual que é o apontamento? Esse último é a pedalada? Foi uma pedalada que ele pegou um dinheiro e colocou dentro de um programa social, mas esse dinheiro, essa decisão dele tinha que passar por um aval do Congresso. E aí não passou, ele tomou essa decisão e aí foi feito esse pedido de impeachment. A Dilma, o impeachment dela foi pela pedalada, né? Exato. Mas é aquela história. Só que né? o histórico dela ali também estava diferente, ela já estava sem proteção, né? Hoje ainda existe, né, essa não proteção, mas existe ali, né, uma base ainda muito boa vamos dizer, de defesa, de resguardo desse governo. Né? Mas ainda bem que temos a oposição, que temos pessoas ali muito responsáveis que estão fiscalizando, buscando essas situações para poder estar apresentando ao povo, né? Porque senão, né, eles querem a todo tempo aí regular as redes sociais, né? Porque querem controlar a informação, meu amigo. Essa é a ideia. Pois é, como é que está esse entendimento com o judiciário legislativo? Tem caminhado de uma forma mais amena? Olha, na verdade, eu sou muito pragmático nessa situação, né? Eu acredito que se nós tínhamos que ter, né, o princípio constitucional da independência dos poderes e da harmonia, um mantra, né, uma coisa assim que fosse imexível dentro do sistema democrático brasileiro. Né, e a gente acaba não enxergando isso. Né, às vezes, por vezes, né, o judiciário aí busca legislar, né, principalmente através do STF. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim porque mexe com outro poder e às vezes, né, mas se eles não legislarem sobre isso, nós vamos fazer. Não, calma lá. Então quer dizer que nós poderíamos então fazer, né, uma legislação para pegar todos os processos que se encontram atrasados na justiça e mandar para o Congresso para a gente julgar? Claro que não, nós não fomos eleitos para isso. Quem passou num concurso, quem estudou para isso é o magistrado. E eu defendo isso com unhas e dentes. Né? É prerrogativa deles, eles têm que fazer. Da mesma forma, nós que fomos eleitos para legislar, nós temos que legislar. E às vezes, deixar de legislar é fazer muito pelo Brasil. Né? Então, se às vezes, como por exemplo, a questão quando tentaram passar o PL da censura lá, né? Deixou-se de legislar. Mas por quê? Porque foi a vontade do povo, nós representamos o povo ali. Então se a gente fala, não, nós não vamos mexer nisso, não é para mexer, é o povo que não quer, ele que nos elegeu para estar ali. Sim. Porque é o povo que nos cobra. Isso mesmo, nós vamos continuar cobrando o senhor também. Obrigado.
Coronel, obrigada pela entrevista mais uma vez com o presente da casa. Obrigado senhor. aqui, ó. E o espaço está aberto para suas considerações, caso tenha algum assunto aí importante que a gente não só agradecer comentado. mesmo mais uma vez a oportunidade, dizer que nós estamos à disposição também, lá em Brasília, aqui no estado, sempre prontos aí quando formos convocados. Certo. Tá ok. Obrigada, Karine. Obrigada, deputado. E a todos que nos acompanharam até aqui.